Irmão, basicamente, eu tô pra gravar alguns reacts, tá ligado? Tipo, eu deixei salvo na minha lista de vídeos de assistir mais tarde. A gente tinha deixado, tipo, o jogo, se eu não me engano, o título era o jogo que foi o jogo corrompido dentro do Minecraft. Um jogo dentro do jogo. Aí eu falei, pô, interessante, vou gravar react disso aqui. Aí quando eu volto no vídeo, cadê o título? Caralho. Aí, mano, sumiu com o título. Vídeo tem título, foda-se. Bora ver aqui, bora ver aqui, bora ver do que se trata isso aqui. Que agora eu fiquei curioso, mudou o título aí, mano. Eu vi, hein, tô de olho. Não escapa de mim. Entretanto, durante a gameplay, Eita, que isso? hoje nós vamos conhecer uma história de bastante horror. Ai. É aquele típico enigma, aquele típico ARG que deixa você louco pra saber Ai, qual ARG, será eu o odeio final ARG. da história. Tenho A medo. trama envolve um jogador comum e o seu melhor amigo que estavam vivendo uma jogatina padrão em um mundo qualquer de Minecraft. Ai. Entretanto, durante a gameplay, começam a surgir bugs, uma figura desconhecida os observando, mudanças no mapa, mais mudanças no mapa, diários, entidades controladoras, uma matrix de vários outros mundos Pô, isso aí e não- muito mistério. Tudo isso foi documentado em um canal misterioso aqui no próprio YouTube, em forma de enigma, em que conseguimos testemunhar essa história bizarra. Pô, O ele- que você faria se o seu próprio mundo, a sua casa e até mesmo você fossem parte de um grande experimento? Bom, créditos ao Kunai. Esse não é já fez o um ARG trabalho lá sobre esse do ARG, que o prepara Golart a fez, pipoca mano? e bora lá. Acho que esse é o ARG que o Golart fez lá do vídeo, ou é diferente? Mas antes, se você curte FPS tático, Ah, vai eu gostar de não conhecer gosto, o Standoff do... eu não gosto de universidade. Eu não gosto. Bom, sem querer, eu acabei topando com um canal chamado Dedicate. O primeiro vídeo tinha um título bem simples: Bugs estranhos no Minecraft, report de bug, Não é mesmo, não. É A diferente. thumbnail era inofensiva, sendo apenas uma imagem qualquer de uma gameplay aleatória bem clichê. Nada de especial, certo? Mas algo parecia estranho, algo que eu não consegui explicar imediatamente. Claro que, como bom curioso, cliquei pra ver sobre o que se tratava. A partir Aí, desse momento, eu fui curiosidade matou o arrastado gato. para Vai uma aí, espiral maninho. bizarra de eventos que, sinceramente, parecia um cruzamento entre um episódio de Black Mirror e aquela sensação horrível de estar numa caverna e ouvir aqueles sons amaldiçoados do Minecraft. Logo de cara, o vídeo mostrava dois Eu tenho jogadores medo, mano. Eu passeando sou por uma covarde. floresta. Um deles era chamado de Sandy, enquanto o outro era o seu amigo Cargo. Parecia Cargo? uma tarde qualquer no mundo de Cago. Minecraft, nada fora do normal. Ai, eu Eles cago. estavam batendo papo, falando sobre como a mineração tinha sido e sobre como não encontraram muitos recursos. Abre aspas, cara, eu acho que precisamos voltar. A gente ainda não tem os melhores equipamentos. E até aí, tudo muito comum. Eles vão até a sala de armazenamento, guardam seus itens e decidem que era hora de minerar mais um pouco. Todavia, entretanto, a partir daí, as coisas começaram a ficar muito esquisitas. Assim que desceram para a camada 1, tudo parecia seguir com um plano, até o momento que eles se depararam com lava e decidiram voltar Ai, como lavinha. qualquer jogador sensato faria. E eles então aham. começaram a subir as escadas de volta para casa. Só que o curioso é que o vídeo recomeça. Sério, do Ué, nada, o vídeo looping. recomeça do exato ponto de partida. Isso não fazia o menor sentido. Até mesmo Sandy, o personagem que estávamos acompanhando, pareceu perceber algo errado. Ele digitou no chat, abre aspas, ué, por que estou de volta aqui? Enquanto isso, Cargo, sem notar nada estranho, continuava repetindo as mesmas frases como se fosse um NPC preso em um loop. Voltou Abre no aspas, tempo, a mané. gente ainda não tem os melhores equipamentos. Sandy estava claramente confuso e se perguntava se Cargo podia ouvi-lo. Entretanto, todas as respostas de Cargo eram cópias exatas das suas falas anteriores. Era como se alguém tivesse apertado o botão de replay, mas só Sandy percebesse. E como se isso não fosse esquisito o suficiente, uma figura estranha apareceu no fundo. Entre duas árvores, uma sombra escura espreitava algo que definitivamente não estava ali antes. Quem ou o que era aquilo? Considerando que a qualidade do vídeo era propositalmente bem baixa, não dava pra ver muitos detalhes, mas a presença daquela coisa deixou a situação ainda mais sinistra. Eles então voltam, dava pra ver muitos detalhes, Ué, mas a aquele- presença deixa eu daquela ver. coisa deixou a situação ainda mais Caralho, é aquilo, velho. É um bagulho preto, não dá pra ver direito. sinistra. Eles então voltam a descer para a mina, Aí mas é dessa foda. vez Sandy estava perturbado. Ele já não queria Meu mais time tá saber de morrendo. minerar. Abre aspas, isso não tá engraçado, Cargo. Pode parar agora? Digitou ele, mas claro, Cargo seguiu repetindo as mesmas falas de antes. Cargo O tá em looping. desconforto era palpável tanto pro Sandy quanto pra quem estava assistindo. No caso, eu. E mais uma vez em loop, eles estavam descendo pra mina, com o Sandy cada vez mais irritado. Abre aspas, isso está ficando muito estranho, Cargo. Você tá me ouvindo? Ele digitou isso, mas mais uma vez foi ignorado. De repente, a perspectiva muda e nós vemos através dos olhos daquela figura misteriosa entre as árvores, observando a distância. Nesse ponto, eu já tava na ponta da cadeira, completamente imerso nessa loucura. O Cada primeiro nova vídeo, cena cara. parecia mais bizarra que a de antes, com o Cargo repetindo as ações, mas Sandy ficando cada vez mais ciente de que estava preso em algum tipo de loop temporal. Eu vim barganhar.
Partindo pro segundo vídeo, intitulado como Bugs Estranhos do Minecraft Reporte de Bug #2, o loop reiniciou, mas Sandy continuou ciente de que algo estava errado e decidiu não seguir o caminho de sempre. Em vez de voltar para casa, ele fez algo inesperado, correu para a floresta. Não, ele digitou freneticamente enquanto corria, eu preciso sair daqui. Enquanto isso, Cargo continuava repetindo as mesmas falas robóticas de antes, como se estivesse preso em um roteiro que não conseguia abandonar. Sandy correu por um tempo e então chegou ao fim do mundo. Sim, ele chegou literalmente ao limite do mapa, um precipício que levava diretamente até o infinito. Era como se ele estivesse preso em uma simulação mal programada. Enquanto Sandy olhava perplexo para o fim do mundo, a figura sombria apareceu de novo e Sandy continuou sem notar ela. Quem era e por que ela estava perseguindo Sandy? Depois de hesitar um pouco, Sandy começou a correr de volta para casa, agora claramente apavorado. Quando ele chegou, algo ainda mais estranho o esperava. Ou melhor, não esperava. Cargo tinha desaparecido. Não tinha sinal dele em lugar nenhum, nem no armazém e nem na mina. Até a cama de Cargo tinha sumido completamente. Sandy começou a ficar ainda mais desesperado. A partir de agora, ele estava sozinho naquele mundo, sem ajuda, sem explicações e sem ficar desesperado. A partir de agora, ele estava sozinho naquele mundo, sem ajuda, sem explicações e sem saída. E então as coisas ficaram ainda piores, enquanto Sandy vasculhava o mundo em busca de seu amigo desaparecido, percorrendo um corredor infinito na mina, um corredor que nem estava lá antes, manchas escuras Delay? Tá com delay, velho. Aparecer nas paredes, no chão e no teto, manchas de escuridão que se espalhavam pelo mundo enquanto Sandy avançava. O que seria aquilo? Um bug gráfico? Um sinal de que o mundo estava desmoronando? A música do jogo também começou a se distorcer com sons descoordenados e quase perturbadores. Então, como se o mistério já não fosse grande o suficiente, uma nova mensagem apareceu na tela. Abre aspas, faz dias que não falo com ele, em texto azul. Ele não joga Minecraft comigo há tanto tempo, eu espero que esteja tudo certo. Onde ele está? Onde ele está? Ih, tá ficando mais preto. Bagulho. Quem será que estava escrevendo isso? Quem estava falando? Será que era Cargo tentando se comunicar de alguma forma? Sandy não parecia estar escrevendo nada, mas a mensagem estava ali. E enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, a tela cortou para a casa de Sandy mais uma vez, com as portas escancaradas. Que bug no Minecraft não tem Já de no nada, próximo né? vídeo, intitulado Limbo, tudo ficou ainda mais sinistro. Isso porque a descrição, que antes era escrita da perspectiva de Sandy, geralmente algo como mais filmagens de coisas estranhas acontecendo no meu mundo, agora dizem algo completamente bizarro. Abre aspas, sinais, ponto. Algo não está certo. Ele alcançou a senciência. Isso não deveria acontecer. O que eu vou dizer pra ele, fecha aspas, senciência, pra quem não sabe, é a capacidade de sentir e experimentar sensações e sentimentos de forma consciente. Então, essa descrição claramente está se referindo ao Sandy, que agora sabe que tem algo de errado. No vídeo, Sandy estava novamente sozinho no mundo, sem sinais de Cargo. Dessa vez, ele parecia determinado a explorar cada canto do mapa. E tentado a descobrir o que estava acontecendo, notamos que a casa dele estava estranhamente modificada. Um quadro apareceu do nada. Depois, esse mesmo quadro, que antes era um anjo, agora exibia flores. Era um detalhe sutil, mas muito assustador. A cada passo que Sandy dava, as coisas ficavam ainda mais esquisitas. Ao sair de casa e caminhar pelas planícies, ele logo se viu mais uma vez diante do fim do mundo, onde o mapa simplesmente terminava. Dessa vez, ele foi mais cauteloso e percebeu que podia caminhar por cima do desfiladeiro sobre blocos invisíveis. De repente, um portão apareceu no horizonte. Sim, um portão, como se fosse um portal para algo além do que o servidor original oferecia. Muito parecido com o filme Show de Truman, um filme muito antigo e que é provável que seja uma referência. E depois de atravessar o portão, Sandy se encontrou em um lugar que não se parecia com nada que ele, ou eu, já tinha visto antes. O mundo estava distorcido, com cores e formas estranhas que desafiavam a lógica do jogo. Era como se o próprio código tivesse entrado em colapso, resultando em uma paisagem corrompida, cheia de blocos escuros e deformados, todos contidos dentro de um longo corredor. Sandy, claramente confuso, digitou "o que é isso?" e a única resposta que teve foi uma mensagem de erro dizendo acesso não autorizado. O chat estava bloqueado. Enquanto ele continuava a exploração, Sandy encontrou uma placa dizendo experimento 6780136. Sem hesitar, ele abriu a porta e do outro lado encontrou algo ainda mais bizarro, um portal animado feito de blocos com texturas que se moviam. Sandy, que já não tinha mais nada a perder, decidiu pular no portal. A transição foi abrupta. Sandy apareceu de volta no mundo em que ele estava jogando antes, mas algo estava errado. Não tem mais nada a perder, tá ligado? O que tá acontecendo? É Minecraft. Tá ligado? Ele estava observando a si mesmo como se fosse um espectador do próprio jogo. Sandy assistia a sua própria versão, tendo aquela mesma conversa com Cargo, discutindo sobre como eles precisavam minerar mais. Era um loop completo, era como se o mundo estivesse preso em uma experiência falha. A situação se tornava cada vez mais surreal. Sandy estava agora em um observatório, um lugar criado para monitorar o que acontecia naquele mundo. Ele não podia interagir com seu outro eu, nem com Cargo. Seus comandos no chat foram bloqueados e a única coisa que ele podia fazer era observar. Depois de
devagar por mais calado. algum tempo, Sandy encontrou outra porta misteriosa no corredor. Dessa vez, ela o levou para um novo mundo, onde o seu eu alternativo e Cargo estavam discutindo a construção de um castelo. Guardem essa informação, porque ela vai ser importante no futuro. Sandy imediatamente reconheceu o diálogo. Ele lembrou que ele e Cargo já tinham construído um castelo antes. Era como se ele estivesse vendo uma memória sendo reproduzida. E então, a figura sombria apareceu de novo, Ai, agora que mais medo! próxima do que nunca. Aí. Dessa Não. Aí, agora dá pra ver de... ele tem a logo lá do bagulho, velho. vez, o nome sobre a sua cabeça estava claro: Voyeur, ou aquele que vê em francês. Quem Voyeur. era essa pessoa? Um supervisor, um jogador, um programador? Eu não sabia, Ele é o que mas estava observa. ficando claro que essa figura estava, de alguma forma, por trás de toda a experiência. Sandy mesmo. continuou andando por corredores e salas, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Sandy entrou em um mundo completamente corrompido. O céu era uma mistura de formas geométricas bizarras e o terreno estava cheio de buracos gigantes. E lá, no meio do caos, ele viu dois jogadores que ele nunca tinha visto antes. Eles estavam construindo uma casa como se tudo estivesse normal, mas quando olharam para cima, perceberam Sandy flutuando sobre as suas cabeças. Quem é aquele cara? Um deles perguntou. Ele está sobrevoando nossa casa. Quando perceberam que não tinham como entender aquilo, os jogadores simplesmente ignoraram a situação, continuando com as suas atividades normais. De Foda-se repente, que tem um mais som aqui de no gritos servidor tomou que devia conta da ser tela e só Sandy mais se viu dois. novamente na frente E de outra o, porta. e o observador ainda tava ali, eu vi, hein? Ele tava, tipo, ele tava nessa região aqui. Eu aponto pra tela, tá ligado? Como vocês estão ver onde eu tô apontando. Porém, essa era diferente. Acima Ai, dela ai. estava escrito instável. O que significa essa palavra? Seria esse o mundo original de Sandy? Bom, ele não hesitou e pulou no portal e foi parar diretamente em um mundo silencioso e assustadoramente escuro, sem qualquer outro jogador, que já indicava que aquele era sim o mundo original de onde ele tinha saído. Praticamente tudo estava errado. O lugar parecia familiar, mas totalmente corrompido. Ele percebeu que errado. cometeu um erro e tentou imediatamente voltar, mas o botão que antes o levava de volta aos corredores não funcionava mais. Ele estava preso ali, sozinho. E É eis que a vida só, escuridão mano. começou a tomar conta da tela e o vídeo terminou com uma última imagem, o caminho para a casa de Sandy, mas sem a casa. No fim do vídeo, uma mensagem aparece no chat, vindo de um tal de Ezek04. Ela dizia simplesmente: quem era esse? Outro supervisor? Outro empregado por trás da simulação? Era o que o nome indicava, pelo menos. O próximo vídeo tinha o nome de encontro e a descrição dizia o seguinte: de alguma forma ele deu um jeito de sair do próprio mundo. Eu preciso conversar com ele. Sandy então inicia de volta no mundo e novamente sozinho, mas agora ele sabe sobre o portal no fim do mundo que leva aos corredores e vai direto até lá. Todavia, o portal desapareceu. Assustado, Sandy continua correndo até que eventualmente é transportado para aquele mesmo mundo com o céu distorcido, onde ele viu outros dois players. Só que Mas sem dessa portal? vez ele consegue se comunicar pelo chat. Nenhum dos dois se lembra de ter visto ele antes, mesmo que eles tenham claramente percebido quando ele voou por cima deles. E agindo como se estivesse tudo normal, os jogadores oferecem alguns recursos para Sandy. Quando ele abre um dos baús, a tela pisca e sons estranhos começam, como se uma coisa muito errada tivesse sido ativada. E então Sandy corre de volta para fora de casa. De repente, outra mensagem surge no chat, dessa vez de um tal de Ezek03. A conversa é a seguinte: Sandy, quem é você? Sandy, você precisa parar. Não importa, eu recebi os seus sinais e você está passando dos limites. Como é que eu cheguei aqui? Escute, para de falar por um segundo e... Onde está o meu amigo, o Carl? Para de falar, Eu Sandy! acho que é melhor eu só te mutar. Você não está me ouvindo. E a partir desse ponto, Sandy perde Porra, novamente a viado. capacidade de enviar mensagem no chat, mas Ezek continua falando. Porque justo você, de todos, está agindo desse jeito. Seu amigo não vai voltar, Sandy. Ele nunca nem jogou com você. E aparece uma mensagem sugerindo que Ezek03 foi até o Limbo. É nesse ponto que descobrimos que o Limbo é justamente aquela dimensão escura com as portas e os portais. A gente descobre isso porque do nada a perspectiva muda e a gente passa a ver as coisas da visão do Ezek03. Ele vai até o mundo instável, o mundo original de Sandy, e começa a conversar com o Ezek07. Na conversa, eles basicamente dizem que é mais prudente fecharem o acesso daquele mundo para que, abre aspas, isso não chegue ao Sandy, fecha aspas, e não fica claro o que seria isso. E enfim, tem uma terceira figura no mapa, um tal de espectador que fica estático no mapa, observando absolutamente tudo. Ezek03 diz que o espectador parece estar funcionando bem, mas que mesmo assim deveriam fechar o mundo através de um comando. Ezek07 explica que, se precisasse entrar novamente, poderiam fazer isso usando outro comando ou através do próprio Limbo. E então Ezek03 menciona uma coisa estranha. Se eu precisar verificar algo sobre o mundo, posso usar o terminal, né? Nesse ponto, a minha teoria era de que o terminal era como uma rede de câmeras que monitorava todos os experimentos. As câmeras eram justamente os espectadores. Só que nós não temos a resposta exata e antes que o vídeo acabe, Ezek07 fala uma frase muito enigmática sobre Sandy. Abre aspas, suas memórias foram apagadas antes de trazermos ele para esse mundo esquisito.
fecha aspas. E o vídeo termina com a imagem da casa, com todos os outros, mas muito mais escura e distorcida. Ai, que medo. Ai. E agora, o título do próximo vídeo era Envoyeur, que do francês significa remetente ou aquele que envia. Daqui pra frente, praticamente todos os títulos vão ser em francês. Antes mesmo de começar a assistir, eu notei uma coisa bem sinistra na descrição. Nela haviam 16 números seguidos como uma espécie de código. Isso deixou bem claro que, se eu quisesse entender mais sobre a simulação que nosso querido Sandy se encontra, eu teria que prestar atenção nos mínimos detalhes. E o vídeo começa da perspectiva do Exec-09. E dá pra notar isso porque a perspectiva do Exec-03 tinha o nível 3 de experiência na barra de ferramentas, e esse tem o nível 9. Ai, pois toma. é, Selbit, se prepare, porque o A-Mine também resolve enigmas. Enfim, ele começa o vídeo cara no que sabe, parece cara ser sabe, o fundo do cara mundo, manja. o ponto mais baixo, andando em direção a outro corredor cheio de salas, mas diferente do limbo. E ele entra numa sala cheia de baús enumerados e abre o número 9, o que me leva a crer que se tratem de armários tipo aqueles de escola. Ele pega um arquivo e vai até uma sala, também com o número 9, onde tem um computador. E ali começa a conversar pelo PC, mas a gente só consegue ler as falas dele, que dizem o seguinte, abre aspas, ele está se metendo onde não devia de novo. Ele foi encontrado no mundo, hashtag 129-651-251-819. Ele descobriu sobre a casa verdadeira. Ele sabe muito agora. Nós fechamos, mas ele deu um jeito de entrar. Nós não temos certeza absoluta de como impedir ele e é possível que você tenha que intervir. Você não consegue só olhar o que está acontecendo? Olá. E a conversa acaba, Olá. e beleza, sem a segunda parte do diálogo, sendo um pouco difícil de deduzir todas as respostas, mas é fácil de entender que Exec-09 está descrevendo o que acabou de acontecer com Sandy. Ele já não tinha mais acesso ao limbo através do fim do mundo, mas simplesmente continuou andando e simplesmente apareceu naquele mundo distorcido com os outros dois jogadores de Não uma forma precisa que de chave. Exec-09 não consegue explicar. Também fica E claro aqueles que dois quem jogadores, está recebendo as velho? mensagens é algum tipo de chefe ou supervisor, já que o Exec diz que eles não têm certeza de como impedir Sandy e que talvez a figura tenha que intervir. Tudo muito interessante. Esse vídeo foi bem curto, mas já trouxe várias informações. O pior é que o próximo vídeo fica mais bizarro ainda. Ai. Nele, o Sandy começa no mundo normal, mas digita no chat aquele comando que o Exec-07 passou pro Exec-03 no caso dele precisar retornar ao mundo estável que eles tinham decidido fechar. Não fica claro em nenhum momento como o Sandy descobriu esse comando. Na verdade, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho certeza que o próprio Sandy sabe de várias coisas que nós não sabemos. Ele usa o comando e vai parar no mundo estável, e a partir desse ponto, eu realmente sugiro que vocês sentem, porque as coisas vão ficar bem tensas. Ele vai até a casa, passando pelo espectador. Nela, já não tem cama, nem crafting table e nem quadro. Ele desce nem pelas nada. escadas, onde costumava ser a sala de armazenamento, mas dessa vez ele encontra uma porta. Ele atravessa e encontra uma sala que não existia antes, um tipo de bunker. Ele explora o lugar e encontra uma espécie de quarto com uma cama e um baú. No baú, ele acha 4 livros, cada um com um mês diferente: junho, julho, agosto e setembro, como se fossem diários. E um spoiler, eles realmente são. Todos eles Aí, foram escritos Guilherme por um tal de maldito me dando Matthew. spoiler! O primeiro, do mês de junho, é basicamente um desabafo sobre como o Matthew sente saudade de jogar Minecraft multiplayer e termina com ele relatando que convidou um tal de Andrew pra jogar. Ele fecha o livro 1 e Andrew! digita uma coisa muito esquisita. Que loucura, Lei. isso tudo é muito familiar. No livro do mês de julho, Matthew menciona que está meio doente há 2 dias, mas que continua jogando bastante. Ele também diz pela primeira vez que encontrou uma criatura estranha no jogo. Ele também menciona que outro cara, um tal de Thomas, agora entrou no mundo e que juntos os 3 decidiram Observador? construir um castelo. Familiar, né? E isso já se conecta diretamente com aquele mundo que ele observou, onde pô. ele e Cargo mencionavam que queriam construir um castelo. E isso deixa claro que Sandy é, com certeza, um dos 3, e eu chutaria Andrew, porque o apelido desse nome é Andy, e a única coisa que faria sentido com o nome dele. Mas as coisas não acabam aí, na verdade ficam bem piores. Ele diz, ainda no livro de julho, que os seus outros 2 amigos também começaram a ficar meio doentes. Ele termina o livro descrevendo a criatura, que viram mais uma vez, e informa que ela tinha um 03 na cabeça. Pois é, muito provavelmente é o Exec-03. E no livro de agosto, ele diz que percebeu que a doença E ele só aqui é 03, né, mano? Olha o XPzinho dele, é 03. afeta adolescentes e que ele acredita que esteja sendo transmitida através do próprio Minecraft. No último livro, o de setembro, ele diz que acha que pode morrer no dia seguinte e logo em seguida começa a enlouquecer e escrever coisas sem sentido. A última Minecraft, página termina rapaziada, com é uma só desligar o mensagem PC. arrepiante. Abre aspas, eu sou parte disso agora, eu pertenço a isso agora. E isso estava decidido desde o início. Sandy fica desesperado, guarda todos os livros e vira pra trás. E lá, ele encontra a última figura que esperava encontrar, o seu amigo Cargo. E a conversa é a seguinte: e aí, cara, Cargo, como você veio parar aqui? Eu estava procurando você, eu não acho que nós devíamos estar aqui. Você está agindo esquisito, cara. Tô O que
confia está nele? acontecendo? Você nunca A jogou com música Cargo? começa a subir e fica distorcida e Cargo responde: nós podemos voltar, por favor? E então Sandy percebe: não, 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 você não é o Cargo, e começa a correr desesperadamente. Cargo continua na cola dele, implorando para que ele pare, porém Sandy continua fugindo. Ele vai até a mina, e enquanto desce as escadas, Cargo diz algo bizarro: você vai se arrepender desse momento, você sempre vai ser o erro conhecido por destruir tudo. Nesse ponto fica claro que aquele realmente não era Cargo, ou se fosse, então na verdade ele sempre foi parte da simulação, e isso faria bastante sentido considerando que o Exec-03 falou para Sandy sobre ele: seu amigo não vai voltar, Sandy, o seu amigo nunca nem jogou com você. E o próximo vídeo tem o título Receptar, que vem do francês receptor ou claro, destinatário. O título fez ainda mais sentido quando eu assisti. O vídeo era da perspectiva de alguém que nunca tínhamos visto, um tal de arquiteto que passa a conversar no computador. Só as falas dele ficam disponíveis e logo fica claro com quem ele estava conversando. Abre aspas. Prossiga, inacreditável, honestamente eu estou desapontado com todos vocês. Tudo o que vocês tinham que fazer era fechar o mundo, mas vocês não fecharam. Escute, você tem 63 colegas de trabalho, vocês é que precisam dar um jeito nisso, vocês estão por conta própria. Só que agora, se nós voltarmos no vídeo anterior e colocarmos o diálogo do Exec-09 para tocar simultaneamente com esse, conseguimos a conversa inteira. Vejamos. Ele está se metendo onde não devia de novo. Prossiga. Ele foi encontrado no mundo #129-651-251-819. Ele descobriu sobre a casa verdadeira. Inacreditável. Ele sabe muito agora. Honestamente, eu estou desapontado com todos vocês. Tudo o que vocês tinham que fazer era fechar o mundo, mas vocês não fecharam. Nós fechamos, mas ele deu um jeito de entrar. Nós não temos certeza absoluta de como medir ele. É possível que você tenha que intervir. Escute, você tem 63 colegas de trabalho, vocês é que precisam dar um jeito nisso, vocês estão por conta própria. Você não consegue só olhar o que está acontecendo? Olá? E o vídeo termina. Pô, mas aí fudeu, então. Por causa que a conversa... Os caras estão conversando em mundos diferentes, aí ferrou. Por causa que, então, qualquer coisa no chat... Tipo, o Cargo lá em looping pode estar conversando com outra pessoa, tá ligado? Mina, por mais que o vídeo seja curto, ele traz muitas informações. Primeiro, é provável que tenham 63 execs. Segundo, a descrição é bem relevante. São várias frases juntas, todas elas descrevendo sintomas parecidos com o que Matthew descrevia no diário. Porém, mais do que isso, são exatamente 16 palavras, usando o código de 16 números retirado da descrição do outro vídeo, cada número indicando a letra da respectiva frase. Achamos o seguinte: corpo sem alma. E bom, descobrimos uma perspectiva diferente, a de alguém chamado arquiteto. Ele não é apenas um exec qualquer, mas o cérebro por trás da criação desses mundos e aparentemente de todo o conceito dos loops. O macho brabo. E após essa sequência, partimos para o próximo vídeo, Defiant, que do francês significa algo como o desafiador. Nele, a narrativa se move novamente para Exec-09 e tenta desesperadamente bloquear os mundos acessados por Sandy. No terminal, que é basicamente uma central de todos esses mundos, Exec-09 entra com um código numérico e acessa uma lista de jogadores representados por ícones coloridos. Curiosamente, cada cor representa uma capacidade, enquanto a maioria dos players é marcada com ícones cinzas indicando uma existência vazia. Outros dois jogadores que também interagiram com Sandy no último vídeo foram categorizados como mentes pensantes. No caso, Zyphoid e Serenimist, essa lista de capacidades revela uma progressão oculta no sistema, onde os players podem evoluir de simples NPCs para uma mente pensante e, por fim, alcançar a senciência, assim como Sandy. Os comentários trocados entre Exec-09 e outros Execs, fica claro que Sandy é visto como anomalia. Em seguida, Exec-09 faz várias tentativas de isolar Sandy e impedir que ele continue explorando. Para isso, ele bloqueia o acesso ao mundo 1919, também conhecido como mundo instável. Esse mundo é onde Sandy encontrou a casa verdadeira e onde seu status mudou para senciente, provavelmente depois de comprar diário do tal de Matthew. E essa restrição que o Exec-09 fez foi temporária e, como medida adicional, ele consegue acessar uma lista de câmeras globais. Sim, basicamente descobrimos que existem ícones que são câmeras programadas para monitorar qualquer player que atinja níveis de pensamento como Sandy. No entanto, o Exec-09 não está sozinho. Outro Exec, identificado como Exec-13, questiona se o bloqueio de acesso ao mundo 1919 realmente foi eficaz, mencionando que, mesmo com esse impedimento, Sandy e outros players têm encontrado maneiras de continuar as suas explorações. E com a presença de outras mentes pensantes, como Zyphoid e Serenimist, Sandy parece estar exercendo uma influência inédita, propagando a sua própria capacidade de questionamento e memória entre outros players. As interações entre Exec-09 e Exec-13 revelam uma crescente preocupação com essa contaminação de pensamento que ameaça toda a estrutura de controle dos Execs sobre o universo dos jogadores. Quando o Exec-09 usa uma das câmeras para observar o Serenimist, uma das novas mentes pensantes, nós somos surpreendidos por um trecho de vídeo extremamente longo e com áudio distorcido, mostrando o jogador
encarando a câmera. Ai, E como o Selvage descobriram. bem nos ensinou, se tem áudio distorcido, é provável que a gente encontre algo no espectrograma. Pra quem não lembra ou não sabe, o espectrograma é uma forma de visualizar a intensidade de um sinal, e nesse caso, o nosso sinal é o som. E isso se dá através do tempo e em várias frequências. É aquele gráfico de áudio que todo mundo que edita vídeo já encontrou, e até mesmo no WhatsApp você consegue ver mais ou menos ali no espectro. Pois é, mas o que muita gente não sabe é que é possível esconder imagens em um espectrograma, transformando a figura em ondas sonoras específicas, de forma que ela pode ser vista através do gráfico. Então, selecionando o áudio distorcido desse trecho da câmera e jogando em um programa de visualização de espectrogramas, encontramos a seguinte mensagem: deitado na minha cama, incapaz de me mover, eu não consigo levantar, eu não consigo nem piscar, tudo dói. Lá ele 1000 vezes, mas tudo dá a entender que esse trecho se refere Molestar o menor. que o Matthew mencionou no diário, mas a gente não encontra essa frase específica em nenhum lugar dele. Será que todos os jogadores, mentes pensantes, ou mesmo os sencientes, estão infectados pela doença? A gente logo deve descobrir. Exec-09 para de observar a câmera quando Exec-05 aparece. Ele pergunta o que eles estão fazendo e Exec-09 responde que estão monitorando o Sandy. Exec-05 parece consternado e do nada diz que precisa ir embora. Ele se teleporta para outro mundo e Exec-09 descobre que ele acabou de reabrir o mundo estável e foi até lá. Exec-09 então segue Exec-05 até o porão da casa verdadeira e observa incrédulo enquanto Exec-05 joga todos os diários na lava. Depois de fazer isso, ele foge. No fim do vídeo, a gente consegue ver Exec-05 chegando em um mundo completamente branco. Beleza? Tudo isso é bem bizarro e confuso. Queima de arquivo. Exec-05 parece estar trabalhando contra os outros Execs. Será que isso significa que ele está do lado de Sandy? Se sim, por que será que ele destruiu os diários? São muitas perguntas. Queima de arquivo, queima de arquivo. Na descrição do vídeo, encontramos uma pergunta: onde está Cargo? E em seguida, uma série de letras, números e símbolos sem sentido. Acontece que, como todos eles terminam com um sinal de igualdade, é fácil entender que tipo de linguagem é essa. Basicamente, Base64, um codificador usado para esconder mensagens, e usando um decodificador, encontramos as seguintes respostas para a pergunta. Abre aspas, ele se foi, para sempre, nunca mais será visto, nada além de uma memória. Fecha aspas, 4 frases que provavelmente indicam o paradeiro de Cargo, um paradeiro não tão bom assim. Vira saudade. Já no vídeo seguinte, intitulado como Disposola, que do francês significa algo como alienação, ou em alguns outros contextos, descarte, a narrativa retorna à perspectiva de Sandy, que se encontra em um ambiente completamente diferente. Ele cai por um longo eixo, aterrissando em uma árvore em uma nova estrutura. O local é pontuado por pinturas inquietantes, um retrato da casa verdadeira e representações do limbo e do mundo branco. Tudo parece fragmentado e irreal, como se o espaço tivesse sido dobrado e distorcido propositalmente. Enquanto explora o lugar, Sandy logo percebe que esse espaço segue uma lógica não euclidiana, que significa basicamente não ter um padrão geométrico coerente, onde escadas que deveriam levar a um local específico redirecionam de forma infinita para outro lugar e objetos como uma jukebox desaparecem de lugar de forma espontânea. Ele chega a uma abertura para o Void e observa o pôr do sol. Nesse momento, o dia acaba. É realmente um experimento, uma Matrix bem fragmentada. Bizarro. O próximo vídeo é chamado de ou reunião do francês, e é uma continuação direta do anterior. Em certo momento, Sandy encontra um interruptor rotulado como interruptor de emergência. Depois de ouvir passos se aproximando, Sandy ativa esse interruptor e o ambiente muda rapidamente para um novo cenário. Nesse novo espaço, ele encontra Exec-05 novamente, que pela primeira vez o chama de Andrew. Exec-05, aquele possível traidor, revela uma informação crucial. O verdadeiro nome de Sandy é Andrew e seu antigo companheiro Cargo era Matthew, o autor dos diários. Exec-05, por sua vez, é Thomas, outro dos jogadores mencionados nos textos de Matthew. Thomas explica que anos atrás, uma doença misteriosa afetou ele, Matthew, e mencionados nos Cargo era Matthew, o autor. Matthew, ainda não pressionou o Matthew, né? Porque senão dá pra trocar o cargo lá daquela conversa, daquela primeira conversa por ele, né? Diários, Exec-05, por sua vez, é Thomas, outro dos jogadores mencionados nos textos de Matthew. Thomas explica que anos atrás, uma doença misteriosa afetou ele, Matthew e Andrew, transformando todos em corpos sem alma que ficam presos em loopings. Ele detalha que nesse estado, eles eram apenas corpos sem alma, sem consciência de quem antes eram, espalhados em doença no Minecraft, condenados a repetir os mesmos eventos infinitamente, como se fosse uma corrida dos ratos em que você está preso num sistema e não consegue sair. Nesse novo espaço, o Exec-05, que na verdade é Thomas, revela que essa misteriosa doença que afetou Sandy, que na verdade é Andrew, e Cargo, que na verdade é Matthew, é uma doença que leva as vítimas a um estado em que são forçadas a reviver os mesmos eventos repetidamente como fantasmas presos em um ciclo infinito. Ele descreve então o concept, que é basicamente um multiverso onde todos esses loops imundos se interconectam, com Execs monitorando cada universo em busca de players que apresentem sinais de consciência. Quando um jogador demonstra capacidade de raciocínio, uma câmera é colocada no mundo, permitindo que os Execs observem de perto qualquer
irregularidade, ele também explica que cada um que atinge a consciência é levado a um mundo conhecido como Disposal, que é basicamente aquele vídeo anterior, para que seja eliminado. Exec 05 ou Thomas, sabendo disso, decidiu colocar o interruptor de emergência no Disposal, permitindo que Sandy ou Andrew fugissem. Ao falar sobre o arquiteto, Thomas explica que o papel dele não se limita à criação, ele também atua como controlador, tentando manter todos os experimentos dentro de suas rotinas repetitivas. Quando Andrew atinge a senciência, ele se torna um risco, porque pode influenciar todos os experimentos a despertarem, ameaçando a estrutura estabelecida pelo arquiteto. Thomas detalha então como a progressão de Andrew, através dos diferentes níveis de consciência, o torna uma ameaça ao sistema. Ele confirma que, ao encontrar a casa verdadeira no mundo estado e ler os diários de Matthew, Andrew reviveu fragmentos de suas memórias, o que fez com que ele saltasse de mente pensante para senciente. Essa evolução, segundo Thomas, foi uma anomalia que o arquiteto e os execs não previram e que agora tentam conter a todo custo. E beleza, até aqui eu achei essa reviravolta bem convincente, mas por que será que o arquiteto está fazendo isso? Se é a doença que obriga os jogadores a viver em loopings infinitos, por que será que alguém iria deliberadamente querer que eles continuassem nesses loopings? Por que será que desenvolver senciência é indesejado? Bom, além do mais, se Thomas foi infectado... É porque, tipo assim, se você não tem senciência, você não se liga que tá no looping, tá ligado? Você fica sempre no looping, tipo, automático. Você não tá sabendo. Então, se você adquire senciência, você fica igual o maninho aí. Que você, tipo, caralho, estou revivendo tudo, é um déjà vu, tá ligado? Que ele virou um exec, nada disso é perfeitamente respondido, mas Thomas continua com algumas instruções para o seu amigo. Ele conta que o plano é enviar Andrew de volta para o loop inicial, mas que vai configurar o Voyeur para que receba consciência de cargo, assim, tanto Matthew quanto Andrew poderão fugir, indo até o limbo, aquele longo corredor onde as salas se conectam. Mas só que o Matthew vai estar em looping, pô. Suficientes para essa fuga da simulação, Andrew diz que confia em Thomas, então aperta um botão, o botão que o envia diretamente para o seu loop inicial, nunca jogou com ele, velho. E de lá, ele tentará a fuga. E bom, após apertar o botão, Andrew percebe que o plano de possessão funcionou. Agora ele consegue conversar diretamente com Matthew, ou seja, o cargo, através de uma das entidades, e o vídeo basicamente acaba enquanto os dois planejam a fuga. E bom, o que eu imaginava encontrar no vídeo seguinte era o plano posto em ação, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, o próximo vídeo foge completamente do que estamos habituados, já que dessa vez, a sequência intitulada como Uma Mensagem para Você é narrada da perspectiva do arquiteto. Ele diz o seguinte, abre aspas, Olá, aqui é o arquiteto falando. Tenho certeza de que você sabe quem eu sou, caro espectador. Desencorajo seriamente você de continuar assistindo ao conteúdo deste canal no YouTube. E que você... Parei, acabou o vídeo. Acabou o vídeo, rapaziada. Ai, eu tenho medo. Ai, vai que eu fique em loop, hein. Desencorajo seriamente você de continuar assistindo ao conteúdo deste canal no YouTube. Tudo que você viu até agora é pura ficção. Não sei quem está encarregado de publicar todos esses vídeos, mas não tenho como remover o conteúdo. Essa não é verdade sobre o Multiverso Concept. Esses vídeos são manipulados e a sua única intenção é fazer você acreditar neles, fazer parecer que eu sou o vilão aqui. Lembre-se disso se você realmente quer continuar assistindo. Não acredite em nada do que é postado aqui. Adeus. E honestamente, por mais que essa mensagem quebre completamente a quarta parede, eu confesso que não me surpreendeu tanto. Eu já imaginava que tinha muito mais coisa aqui do que Thomas estava contando. Agora, o que recebemos é uma confirmação de que estamos acompanhando a história somente de uma perspectiva. Mesmo assim, decidi continuar a investigação porque eu recebi uma ordem bastante direta. Na descrição do vídeo, em caps lock, encontrei a mensagem "Continue assistindo". Então não é o arquiteto que tá fazendo. Se quem posta os vídeos está mesmo intervindo, mentindo e atacando o arquiteto, porque ele deixaria que um vídeo como esse fosse postado, um vídeo que busca descredibilizar completamente o que ele está postando? Bom, só tem um jeito de descobrir. Rebolar lentinho pros crias. Não quer dizer continuar assistindo. No próximo vídeo, We Need Help, Nós Precisamos de Ajuda, volta para a dupla de amigos que já conhecemos, só que dessa vez na perspectiva de Cargo possuindo a entidade. Eles já estão caminhando pelo limbo e Sandy direciona os dois até o mundo corrompido, onde conheceu Zyphoid e Serenimish pela primeira vez. Serenimish informa que não faz ideia de onde Zyphoid foi parar, mas concorda em voltar com a dupla até o limbo, e o vídeo acaba aí. Basicamente aquele plano do resgate, plano da fuga em ação. E o título do próximo vídeo é basicamente Lifeless, ou seja, sem vida, e continua diretamente de onde o outro parou. E o trio percebe com surpresa que o nick de Matthew, que antes era Voyeur, agora mudou para Cargo, o nick original. Andrew direciona os outros dois até o mundo instável, onde ele inicialmente encontrou os diários. A casa verdadeira está mais estranha ainda, com alguns blocos coloridos e distorcidos escapando da estrutura. Eles vão até o porão atrás dos diários, mas não encontram nada, porque como vimos antes, Thomas, como Exec 05, queimou todos. Enquanto somem de volta para o térreo, eles encontram
encontra o próprio Thomas, que diz que deu um jeito de se comunicar com eles, fingindo que só ia verificar o status do mundo, mas que então tem pouco tempo. Ele admite ter queimado os diários, mas não diz a razão. Logo em seguida, diz que eles precisam voltar para o limbo e pular no Void. Percebendo a hesitação, ele promete que depois de voltarem, os três vão poder ver os diários com os próprios olhos. Ele não dá explicações detalhadas, mas teleporta os três até lá. Eles vão até a beirada do Void, discutindo quem deve saltar primeiro, e é nesse momento que Matthew é empurrado por alguém e o vídeo acaba. Traição! No próximo vídeo, chamado Abgrund, é um termo alemão que significa abismo. Quem foi A o dos dois narrativa que traiu continua agora? com Andrew, Matthew Oh, e Serenimishi explorando um novo nível do multiverso de mundos do Concept. Dessa vez, estamos falando do abismo, onde foram parar depois da indicação de Thomas. Esse local é vasto, escuro e distorcido, como se fosse uma câmara subterrânea do Concept, onde as leis normais de espaço e tempo não se aplicam. A descrição do vídeo inclui versos sombrios de um poema de Wilhelm Busch, um poeta alemão, que sugerem uma sensação inevitável de destruição, reforçando o tom sinistro da cena. Andrew e Matthew percorrem o ambiente, passando por corredores, arcos destruídos que parecem prestes a desmoronar. Em determinado momento, Matthew expressa o seu desconforto com o lugar, confessando que o ambiente o apavora. Andrew tenta tranquilizar o amigo, insistindo que devem seguir em frente e que encontrarão uma saída, porque Thomas não mandaria todos até ali só pra morrerem. Em meio a essa passagem desolada, eles avistam uma coisa perturbadora: a casa de Andrew, a casa verdadeira, mas agora flutuando em vazio escuro. Are you serious? No próximo Isso é vídeo, sério? Loss of Isso ela Control, tem? fora de controle, Oi, muda sim. a perspectiva para uma reunião envolvendo um arquiteto e outras entidades do Concept. Na reunião, o lado azul, com figuras como o criador, o fundador e o instigador, e o lado vermelho, com o autor, o inventor e o originador. O arquiteto chega atrasado e imediatamente enfrenta críticas por parte de seus colegas, que expressam descontentamento com sua falta de controle sobre as anomalias em seus mundos. É basicamente uma reunião ali de todos os universos para discutir cada mundo quadrado. Durante a conversa, o instigador menciona que Sandy e outros players foram avistados no abismo por um exec conhecido como Outcast ou exilado, e que eles parecem estar se aproximando de uma camada chamada Grenzen, que é um termo alemão que significa fronteiras. Cara, nesse vídeo eu tô falando alemão da Shopee, francês da Shopee, inglês medíocre e português fluente. Então deixa um like aí. O cara vai ter desse desse vídeo aí. E se você Speak for louco, já me English, segue mano. no Instagram, mas enfim. Outro membro nessa E o Mine reunião, vai falar mais fundador, 3 línguas destaca diferentes que depois caso desse esses vídeo aí. players avancem para o próximo nível, poderiam alcançar uma camada final que ameaça toda a estrutura do multiverso Concept. O arquiteto minimiza a preocupação do restante do grupo, dizendo que o abismo é só uma terra devastada e que eles não encontrariam nada lá. É nesse momento que o fundador revela que Sandy, que conhecemos como Andrew, já foi separado do restante do grupo e está agora no Grenshansheim, que é basicamente aquele termo alemão que se refere a fronteiras. O arquiteto promete resolver a situação e deixa a reunião parecendo bastante preocupado. É nesse vídeo que a gente percebe vai que o sentar arquiteto pros não é uma cria. força absoluta Vai morrer. do multiverso Concept, mas que Não faz responde às ideia. decisões de uma espécie de conselho que é inclusive bastante julgado pelos seus colegas. Mas não é aqui que o vídeo acaba, já que logo depois da reunião, nós voltamos para a perspectiva do Andrew sozinho no Grenshansheim. Acontece que o Grenshansheim é justamente a casa verdadeira, flutuando no escuro, e sem mais explicações, o nosso protagonista aparece dentro dela. Ele desce até o porão, não encontra nada, volta até o térreo e enxerga pela janela um castelo também flutuando no escuro. Fica bastante subentendido que esse se trata do castelo que ele e Cargo querem construir, como foi mencionado no vídeo passado. Ele explora um pouco até encontrar um alçapão que leva para um buraco de um bloco de largura. Ele começa a descer e enquanto mergulha na escuridão, Andrew começa a questionar Thomas. Abre aspas. Onde está? Thomas, eu achei que você estava me ajudando. Fecha aspas. Traidor! Traído. No próximo vídeo, Answers, ou seja, respostas, Matthew e Serenimishi, agora separados de Andrew, continuam vagando pelo abismo quando encontram uma figura misteriosa, Ezek 111, com pele extremamente pálida e o número 111 marcado em preto. Ezek 111 inicia uma conversa com eles. Ele explica que o abismo é uma camada destinada aos players que demonstram sinais de consciência, evitando que avancem para outras áreas do multiverso Concept. Tudo indica, inclusive, que esse é justamente aquele exilado que foi mencionado na reunião dos poderosos. Ezek 111 revela que Andrew provavelmente avançou para o Grenshansheim, uma camada extremamente perigosa do multiverso Concept, acessada somente através de meios arriscados. Embora Ezek 011 não demonstre a mesma hostilidade dos outros Ezeks, ele parece observar tudo de maneira quase imparcial, como se estivesse curioso sobre os players. Ele então indica uma rota segura para Matthew e Serenimishi. Seguindo uma área plana e uma série de torres, eles poderão acessar a torre central que os levará à próxima camada. E finalmente no vídeo Grenshansheim, depois de um tempo caminhando, a dupla encontra a torre central e dentro dela um buraco para a escuridão. Eles então se olham, decidindo se aquela é a melhor alternativa. É então que chegam a uma conclusão: não existe outra alternativa. É com esse pensamento que a dupla se joga no escuro infinito e assim o vídeo acaba.
Ai. O próximo vídeo, intitulado como Exec Footage Confrontation, ou seja, gravação do Exec Confronto, nos retorna para a perspectiva de Exec 05. Em seu mundo particular, aquele todo branco, Thomas decide usar um comando para se transportar ao limbo, onde encontra o arquiteto. A conversa é intensa e logo se torna combativa, com Thomas acusando o arquiteto de aprisionar seus amigos e de manipular todos eles cruelmente. O arquiteto responde que Thomas estava ciente dos termos quando os assinou, e essa é a única pista que nós vamos ter de como Thomas passou de Vessel para Exec. A minha teoria é de que alguns deles recebem essa oportunidade de vez em quando, e talvez todos os 64 sejam justamente ex-jogadores. E durante a discussão, Thomas menciona uma figura misteriosa referida como ela, alguém que parece ter o poder sobre o arquiteto e os demais Keepers, aquele grupo de figuras vermelhas e azuis que observamos anteriormente em Fora de Controle. Isso confirma que o arquiteto, apesar de seu controle, responde a forças superiores, e até os outros próprios Keepers também respondem. E diante das provocações de Thomas, o arquiteto perde a paciência, ameaçando acabar com ele. Mas Thomas ignora as ameaças e termina a discussão saltando do limbo para o abismo, para onde enviou seus amigos. No vídeo seguinte, One of Those Days, ou seja, um daqueles dias, uma cena inesperada acontece. Uma rua chuvosa, Andrew e Matthew aparecem em uma conversa descontraída, discutindo suas vidas reais, o futuro e a iminente ida para a faculdade. A troca de palavras entre eles é natural, sem qualquer menção ao jogo ou aos eventos que ocorrem dentro do... Até parece que o jogador de Minecraft fica assim sentado, cara. O jogador de Minecraft fica falando, conversando enquanto minera, tá ligado? No diverso concept, nesse diálogo, Matthew expressa o seu desconforto existencial, questionando o propósito da vida e o que realmente importa ao final de tudo. Andrew responde de forma otimista, afirmando que o que faz tudo valer a pena são as conexões e os amigos que encontramos no caminho, mencionando que nunca deixaria Matthew para trás. E essa cena parece anteceder os eventos registrados no diário de Matthew, sugerindo que ela se passa antes de ambos contraírem a doença. E curiosamente, a existência desse vídeo levanta questões sobre a forma como o Multiverso Concept se relaciona com o mundo real, insinuando que o Minecraft e o Concept podem ser apenas uma camada adicional de uma realidade ainda mais ampla. Isso porque, até agora, a ideia que nós tínhamos é que a alma e a consciência das pessoas reais estavam justamente presas dentro do Minecraft. Mas, como a própria realidade que antecede o Concept é no Minecraft, as coisas podem ser muito mais complexas. Na descrição do canal, um poema que reflete essa crise existencial é atribuído a Matthew. Abre aspas, fazendo e fazendo, sem uma razão, sem consciência, sem mudança, sem fim. Algum dia veremos o fim do túnel ou vamos apenas permanecer, vendo a vida passar por nós, sentindo o vento bater em nosso rosto, deixando a chuva cair sobre nós, como os grãos de areia que somos, colocados pelo destino, onde ficaremos para sempre, como uma flor que nunca floresceu. Basicamente, nesse poema, ele expressa uma sensação de vazio e monotonia que também se alia com o papel de Matthew como o primeiro a sucumbir ao ciclo e loops intermináveis dentro do Concept. Essa perspectiva sugere que, embora Andrew tenha sido infectado, seu otimismo possa ter influenciado seu avanço para o nível de ciência, enquanto Matthew continuou preso até se libertar por Andrew e Thomas. E finalmente, no vídeo final, Les Fleurs, ou seja, flores em francês, Matthew surge na camada Grancheshire sozinho, mesmo que tenha saltado juntamente com Serenimist, e lá ele explora uma área com estruturas da época em que ele, Andrew e Thomas jogavam juntos. De repente, a perspectiva muda para Thomas, que está no abismo depois de saltar do limbo. Ele encontra Exec 111 e em uma conversa tensa revela sua frustração com o colapso do Concept. Ele também vai até a camada das fronteiras, que para ele se manifesta como seu mundo particular, somente uma mesa e duas cadeiras, mas o fundo escuro em vez de branco. É então que ele quebra o Void e revela que essa camada das fronteiras na verdade é uma sucessão de salas escuras compartimentalizadas, provavelmente diferentes para cada alma que passa por lá. Ele vai até a sala de Matthew, liberta o amigo e juntos eles saltam na plataforma que conecta as salas, mergulhando ainda mais profundamente no Void. Logo em seguida, a narrativa muda para Andrew sob um céu noturno iluminado por uma aurora boreal pixelada, enquanto Andrew eu já não tô entendendo mais nada. Encontra uma árvore solitária. Em pouco tempo, Matthew e Thomas aparecem, reunindo todo o grupo pela primeira vez desde que foram separados. Essa reunião é bem breve porque o arquiteto surge e interrompe o momento. No primeiro confronto direto entre Andrew e o arquiteto, ele acusa os jogadores de serem anomalias e fraudes, algo que ele deve controlar e conter a qualquer custo. Andrew, por sua vez, desafia o arquiteto, questionando o motivo de ele e os demais execs controlarem seus destinos e impedirem sua liberdade. Thomas, que já trabalhou para o arquiteto, revela que o arquiteto é apenas um Keeper que age sob ordens de uma entidade ainda maior, deixando claro que ele é apenas uma peça no sistema. E não só isso, uma peça
tornar-se extremamente desrespeitado no sistema, já que ele é detestado pelos colegas de trabalho. Ficou de xereca. Amigos, brutal, não sobra nada pro beta. Mas enquanto a tensão cresce, Andrew pressiona o arquiteto Não sobra a reconhecer nada. que não é um deus e que também está preso às mesmas limitações que os players, ao que o arquiteto responde com frustração e raiva. E bem, o que dá a entender é que o fato dele saber que não é tão relevante quanto pensa, arrancou o arquiteto do Multiverso Concept e talvez essa seja a chave para finalizar todos os Keepers. Quando o arquiteto desaparece, os jogadores sentem uma presença misteriosa e avistam uma figura ao lado da árvore. Jacinthe, que se apresenta como a responsável definitiva pelo Concept, ela explica que foi a mente por trás da criação do Concept como uma forma de preservar as consciências afetadas pela doença, oferecendo um refúgio seguro onde suas almas poderiam sobreviver, mesmo que presas em loops repetitivos. Jacinthe revela que seu objetivo nunca foi prejudicar, mas sim proteger esses jogadores e permitir que suas consciências permanecessem vivas em algum nível. Jacinthe explica que a árvore Campo de Flores representa o próprio Multiverso Concept, com cada flor simbolizando o jogador. Mesmo assim, não leva muito tempo até ela mesma admitir que o sistema se tornou dissonante e a própria existência do Concept trouxe à tona contradições que ela não tinha previsto. Andrew, incapaz de aceitar essa realidade, pergunta por uma forma de destruir o Concept, acreditando que se eles não podem ser livres, pelo menos poderiam acabar com o sofrimento. Jacinthe, visivelmente abalada, diz que não pode fazer isso e se despede, deixando os jogadores com suas escolhas. Andrew então é o único falando nesse momento. Ele repete que manter as almas ativas somente para que vivam em loops intermináveis é tortura e que eles precisam dar um jeito de acabar com aquilo. Dessa forma, eles finalmente estão determinados a libertar todos os jogadores, decidindo que a única saída seria sacrificar a si próprios para encerrar o Multiverso Concept. Andrew, ou inicialmente Sandy, afirma que prefere acabar com os loops e dar descanso às almas dos players do que permitir que continuem presos em uma existência interminável. Matthew e Thomas tentam fazer com que ele desista, não porque discordam, mas porque não querem separar o trio. Porém, ele se mantém firme, convencido de que essa é a única forma de conceder liberdade a todos. Na cena final, Andrew finalmente Caralho, meu bugou tudo, do nada. Faz o seu sacrifício. Aí o Concept aí, ó. Aparece invadindo meu PC, destruindo tudo, tô fazendo nada. Começa a colapsar, Campo de Morto, Flores tá se morrendo torna sozinho. instável e Matthew e Thomas observam o céu clareando e se fragmentando enquanto o mundo ao redor se desfaz. Ai! Morreram. E conforme esse Porra, mas calma aí, né, nerd? Caralho! Legenda branca com fundo branco? Porra! Tá escrito aqui. Provavelmente todos morreram. Ai. E conforme esse multiverso desmorona, a tela escurece e uma última mensagem pode ser lida na descrição. Abre aspas. Talvez as coisas simplesmente precisem chegar ao fim. Às vezes, é quase essencial para o crescimento, apesar da perda. Todos têm um destino, alguns encontram mais cedo, outros mais tarde. Embora alguns possam tentar impor a sua visão do seu destino sobre você, no final, é apenas o seu próprio que prevalece. As coisas são difíceis nesse mundo, ninguém nunca quer perder alguém próximo. Vemos isso inúmeras vezes e no fim, tudo fica bem, pelo menos é o que esperamos. E assim termina TDK. Mas o que toda essa história significa no fim das contas? Bom, eu acho que isso depende. Para mim, TDK é uma reflexão sobre a brevidade da vida e a natureza efêmera de tudo que existe. No final das contas, eu acho que fica a seguinte reflexão: se você tivesse que viver a sua vida agora, para sempre, em looping, repetindo as mesmas coisas, estando ciente de que nunca terminaria, você acharia isso agradável? Será que realmente teria alguma graça? Ou depois de um tempo, seria apenas uma tortura? Bom, a conclusão final eu acho que é essa. Abre aspas, as coisas só são bonitas porque terminam. Fecha aspas, Absolute Cinema. Nesse momento, Andrew, Thomas e todos os outros estão mijando no Multiverso Concept enquanto se beijam na boca. Que final é esse, cara? Do nada, olha, do nada. Mano, foi um lagzinho, né? Foi um lag. Eu achei meio peba, mano, durante, tipo, aqui no meio, tá ligado? Tipo, daqui pra cá, eu achei meio, porra, arrastado, tipo, caralho, o que tá acontecendo? Aí meu TDAH bateu, eu começava, caralho, por quê? O que tá acontecendo? É o quê? Ai, deve ter atenção, cara, deve ter atenção, mas no final, mano, tipo, a ideia, meio que a ideia do negócio era basicamente isso que o mais falou mesmo, né? As coisas elas só tem valor mesmo quando tem fim, tá ligado? Tipo, a vida, por exemplo. Porra, se a gente fosse imortal, seria do caralho. Seria do caralho, mas não teria valor, tá ligado? Você não daria valor à vida, já que você é imortal, né? Então, tanto faz como tanto fez. Então, se você vive um looping, você não daria valor ao looping que você tá vivendo, porque você sabe que você sempre vai estar ali. Sendo que a vida só tem uma, tá ligado? Então,
você começa a dar mais valor a ela. Mas bem, eu achei meio nada a ver. Achei meio nada a ver, velho. Tipo, consciência do povo no Minecraft, por quê, mano? Eu não entendi como a consciência do povo entrou no Minecraft. Foi tudo, sei lá, mal explicado. Achei meio peba. 7 de 8, 7 de 10. 7 de 10. Ei, 7 de 10. Mas os memes que o Eimani coloca no negócio, tome meu like, Eimani, tome meu like. Os memezinhos conseguem dar uma salvada pra mim voltar pra ter atenção do bagulho. Porque o TDH bateu. Mas enfim, tchau. Esse foi o React. Fui.